Bom, pessoal, nessa aula nós veremos como funciona o movimento do mercado, mas não só o movimento macro, como também o micro, tá? E vocês vão perceber que esse movimento micro é um fractal, tá, pessoal? Por quê? Porque ele ah, começa pequenininho, tá? Ele começa bem pequenininho e se estende para os times maiores, ok? Mas lembro a todos que, por regra de mercado, o time maior manda no menor. Então, se você observar um time maior e ele estiver te dando um sinal de algum tipo na sua estratégia, aí, seja ela qual for, por acaso ele está te dando um sinal de queda ou de alta, você tem que observar porque o time menor vai seguir o maior, tá? Então vai demorar um pouco mais. Digamos que no time de 1 hora, você com velas de 1 hora, você está recebendo aqui um sinal de você estuda aí padrões de candle, né? E aqui está mostrando um padrão, ok? Quer dizer que por mais que lá no 1 minuto esteja subindo, com o passar do tempo ele vai respeitar isso aqui e vai cair. Então tomem cuidado com esse detalhe, tá? O gráfico maior, o time maior vai mandar no menor, só leva um tempo, tá? Bom, vamos falar sobre movimento do mercado, né, pessoal? Muita gente já deve ter estudado por aí, quem já estudou e quem não estudou vai pegar do zero isso aqui agora. Muita gente deve ter visto, talvez, tá? Mas isso é importante que vocês entendam um conceito maior disso aqui, ok? Que o mercado se movimenta em ondas, né? Assim, exatamente assim. Tendência de baixa, ok? Depois, tendência de alta em ondas, né? 1, 2, 1, 2, 1, né? Então, tendência de alta, tendência de baixa, e ele vai sempre fazendo isso, ok? Só que no meio desses movimentos nós também temos acumulações. O que que é acumulações? São esses movimentos mais laterais aqui, ó, tá? Que são movimentos que, apesar dele também ir fazendo movimentinhos assim, geralmente ficam meio emparelhados, né? Esses movimentos estão por aí tudo, né, pessoal? Em todos os tempos gráficos, em todos os times. Geralmente 80% do tempo o mercado está lateralizado, por incrível que pareça, tá? Vão ter alguns níveis de lateralização, mesmo que fiquem juntos, ó. Observem como essas velas dançam no mesmo nível de preço, ó. Essa aqui é a máxima, essa aqui é a mínima e todas as outras ficaram dentro delas, ó, tá? Então isso é uma lateralização. Então aqui também, ó, tá? A gente tem muito isso aqui no mercado. Lembrem do que eu estou falando para vocês. 80% do tempo o mercado está assim, está lateralizado, tá? Ou tá lateralizado porque está formando um pivô, porque está formando a retração, tá? E aí vem uma grande lição para vocês: não operem retração, evitem operar retrações, tá? Porque a extensão, que é um movimento contra a retração, né? É um movimento a favor da tendência, por exemplo, este aqui. Isso aqui é a nossa tendência de alta, certo? E vocês vão perceber que a extensão de movimento sempre é maior, ela é maior, e a retração é menor. A extensão é maior, a retração é menor, a extensão é maior, a retração é menor, e assim por diante. Então a retração sempre será menor, e outra, a retração será mais feia, né? Quando começa a fazer uma retração, geralmente o mercado fica louco, fica assim, ó. Então a retração é mais feia, tá? E a extensão mais lisa, mais longa. A retração é mais feia e a extensão é mais lisa. A retração é feia. Tudo isso aqui é uma retração, na verdade, né? Totalmente feia, e a extensão é mais longa e lisa. A extensão a favor da tendência, como vocês podem observar aqui, sempre será melhor, tá, pessoal? Sempre é o ponto melhor de pegar no mercado, tá? Então evitem operar retrações. Muitos professores ensinam por aí que você pode ter estratégias e pode pegar retrações e tudo mais. Vocês podem pegar retrações, mas é um movimento extremamente mais difícil. Ele vai ser extremamente mais difícil para você, principalmente se você for iniciante. É uma regra básica de operação que, se você é iniciante, não operar retrações, tá? Isso para iniciante. Bom, aqui eu desenhei bonitinho, mas ele não é assim se vocês pararem para observar, né? Vocês vão ver que aqui, como inverteu a tendência, né? Vocês vão ter uma extensão longa para baixo e essa retração feia aqui para cima. Extensão longa para baixo
e essa retração feia aqui, né? Extensão longa para baixo e assim vai indo, tá? Então tomem bastante cuidado, se você é bem iniciante, tá pessoal, tomem cuidado, deem preferência para operar as extensões de movimento, tá? Extensões do que as retrações. E como é que eu sei que eu estou numa tendência de alta ou de baixa? Linha de tendência, né pessoal? Basta traçar uma linha de tendência lá do ponto primeiro lá até a próxima vela, até o próximo pavio, tá? Então, por exemplo, ó, vamos começar desde o início aqui para vocês pegarem isso aqui certinho, tá? Você que já sabe disso, tá, pessoal? Tenham paciência porque eu tenho que ensinar para todos, não esqueçam disso, tá? Então vamos aqui, ó. Digamos que você está aqui no gráfico agora. Né? Você não sabe o que está acontecendo ali para frente, né? Você está aqui. Onde é que é a sua linha de tendência? Aqui. Essa aqui é a sua linha de tendência. Ah, tá quebrando a linha de tendência? Tá. Tá sim. Mas quando ele faz isso aqui acima do seu pivô, acima desse ponto aqui, né? Fez um movimento mais alto. Opa, a minha LT agora trocou para cá. Ah, eu tinha uma aqui ao contrário, para baixo? Tinha. Você tinha uma aqui para baixo. Mas ela foi quebrada. E aí continua subindo e a sua LT vai subindo junto. Mas lembre-se que ela precisa respeitar os pavios, tá? Então é até ali, ó. Essa é a LT. É longe do preço assim mesmo. Neste pavio, tá? Aí lá em cima quebrou de novo nossa... Quebrou nossa linha e voltou para dentro. Ajusta. E assim vai indo, tá, pessoal? Até que realmente vai quebrar a linha de tendência de vocês. Ó, observe que agora eu não estou respeitando esse pavio, estou respeitando esse aqui, porque esse aqui é o mais baixo, mas fez um topo mais alto, ó, tá? Então, vai ir até um certo ponto, tá, pessoal? Que vai quebrar mesmo, definitivamente, que é aqui, ó. Aqui quebrou definitivamente, tá? Então, aqui quebrou e o que começou a acontecer? Não voltou e começou a fazer exatamente isso aqui, ó. Topos e fundos mais baixos, tá? No momento em que ele fez isso aqui, fundo mais baixo, topo mais baixo, já está caracterizado para você a inversão de tendência. Já é uma tendência de baixa. Eu recomendo que você tome muito cuidado com essa zona aqui, ó, lateral aqui. Geralmente quando vai romper uma LT, começa uma zona lateral ou parecido com isso, tá? Às vezes vai fazer um movimento mais estranho, mas vai ter uma zona mais lateral de preço. Tome cuidado com essa zona aqui, aqui que geralmente o pessoal perde dinheiro, tá? O iniciante perde dinheiro exatamente nessa zona aqui, porque ele não sabe que está virando, não tá ligado que está virando e começa a operar para tudo que é lado e você quebra, tá? Então evite. Se você está vendo que está rompendo a sua linha de tendência, espere, pare um pouquinho, espere, veja se está formando topos e fundos mais altos, mais baixos, o que está acontecendo, tá? Vá com muita calma, tá, pessoal? Muita calma. Lembre-se, isso aqui tem uma curva de aprendizado. Se você está começando do zero, você não vai olhar esta aula e pôr em prática. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Você vai ter que olhar essa aula, treinar isso aqui numa conta de treinamento, nem que seja um pouco, para pegar bem isso aqui. Para ter a compreensão real disso aqui, tá? E lembre-se que o emocional conta muito, tá, pessoal? Então, tente... executar essa estratégia que eu vou mostrar aqui. Não é estratégia, tá, pessoal? Perdão pela palavra, é um método, tá? Então vocês vão aprender todo um método de análise de vela, tá? E tentem executar da forma que eu estou mostrando para vocês, sem tirar nem pôr, tá? Apenas este método. Lembrando que vocês podem colocar isso aqui em qualquer estratégia de vocês, tá? Qualquer estratégia. Se você já tem uma estratégia, é operador, pode colocar que não vai ter problema, não vai afetar a sua estratégia, vai melhorar ela até, tá? Mas é bom que você saiba todo o método e coloque ele em prática para aprender, ok? Então tá, falando de tendências então, né, pessoal? Tendência de alta, tendência de baixa, beleza. Por que é importante a gente saber que tendência a gente está? Porque é isso que vai nos dizer como é que esse movimento micro e macro vai funcionar, tá? Então vamos falar agora de movimento, para a gente entender bem esse conceito, tá? Uma coisa que você precisa entender é que o mercado só tem três movimentos, tá, pessoal? É só três movimentos. Ou seja, ou ele vai fazer isso aqui, fazendo tendência de alta, né? Que é extensão mais longa, retração curta, extensão longa, retração curta, extensão longa, retração curta, extensão longa, retração curta, até que ele vai lateralizar e inverter, tá? E aí ele vai começar a fazer extensão longa, retração curta, extensão longa, retração curta, extensão longa, retração curta.
ok? Esses são os três movimentos que o mercado possui, tá? Lateralização, tendência de alta e tendência de baixa. Ele não tem mais do que isso aqui. São só três movimentos, tá, pessoal? Dentro da lateralização nós temos dois movimentos importantes, tá? É este movimento aqui, quando ele faz isso aqui, que é um movimento inoperável, que a gente chama de inoperável, né? Ele é um movimento chato de pegar, porque ele nunca faz topo e nem fundo mais alto nem mais baixo. Então é bem difícil de operar ele. E vice-versa, tem um movimento semi-operável, que é justamente o contrário, quando ele começa grande e vai diminuindo, né? Para o Forex isso aqui e aquele outro anterior que eu falei que é inoperável são fatais. Então cuidado, tá? Para a binária não é tanto, mas para o Forex sim. Tá? Isso pode atrapalhar muito a sua tomada de decisão, porque você não tem uma tendência definida. Na verdade está lateral, né? Na verdade está lateral neste ponto aqui. Só que assim como a lateralização ocorre afunilando assim, ela também ocorre ao contrário. E quando é ao contrário, por isso que a gente chama de inoperável, a gente não tem como saber o tamanho dela. Porque ela vai começar pequena assim, mas vai até o máximo onde ela pode ir. Então a sua lateralização funciona assim, ó. Ela é desse tamanho. Só que aqui no início não tem como você saber que é desse tamanho. O máximo que você pode fazer é observar este detalhe aqui, ó. Opa, fez topo mais alto. E depois observar este detalhe aqui. Opa, fez fundo mais baixo. Então tá inoperável. É melhor eu esperar. É um detalhe importante para você cuidar, ok? Porque isso aqui vai te dar uma lateralização que você não sabe que tamanho tem. Tá? Já no semi-operável você sabe, por isso que é semi-operável, né? No semi-operável você sabe que o tamanho é este aqui, e você vai ver muito isso. O semi-operável tem bastante, você vai ver muito isso aqui, tá? No macro e no micro, e até dentro de uma vela só, ou duas ou três velas, tá? Esse pelo menos você sabe o tamanho, sabe que vai dançar aqui dentro, tá? Mas ainda assim é recomendável não operar. Onde é que a gente vai ver esse tipo de movimento? Quando acontece isto aqui, pessoal, ó. Por exemplo, ó. Aqui é 1, tá? Por quê? A gente sabe que é desse tamanho aqui, mas ele ficou restrito, preso aqui dentro, ó. Tá? Então, isso é uma lateralização, tá? Na verdade, isso aqui, né? Esse movimento mais baixo aqui é uma lateralização, ó, tá? Seria exatamente isso aqui, ó. Por quê? Ficou preso dentro do movimento dessas velas anteriores aqui, tá? Então só é tendência quando escapar disso aqui. Claro que se você for olhar no micro, aí nós já estamos falando de micro, aqui você tem uma micro tendência de alta. Aqui, ó. Tá? Até aqui, depois aqui, depois aqui, ó. E aí vem a tendência de baixa, quebra da tendência. Então é uma micro tendência aqui, ó. Tá? Geralmente você vai perceber também que essas micro tendências têm a todo momento, né? É justamente o retorno de preço, tá? A retração, que é geralmente onde a gente entra no Forex, por exemplo, tá? Então cada linha dessas aqui de retração a gente pode entrar a favor de extensão, cada vez que rompe ela. Claro que vai ter linhas que são pequenininhas assim, né? Mas pode até valer a pena, dependendo do time, tá? Em suma, você entraria então aqui, ó, para times maiores. Isso aqui já é operação normal, tá, pessoal? Não estou falando de operação do nosso método ainda. Mas em suma você entraria aqui, ó. Cada quebra de linha dessas seria uma entrada, tá? Vice-versa, ao contrário, né? Cada quebra de linha dessas aqui seria uma entrada. Isso é só para você ter uma noção geral, tá, pessoal? Claro que tem muito mais do que isso aqui se você for operar por outras técnicas, tá? Mas isso é só para você ter uma visão geral de como funciona, ok? Então tá, visto isso aqui, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui que você está vendo acontece em todos os time frames, desde tique a tique de operação. A tique a tique, o que é isso? Tique a tique, pessoal, é o gráfico por cada precinho, cada ordenzinha que está entrando. É menor que 1 segundo, tá? É menor que 1 segundo. É movimento a movimento, tique a tiquezinho que ela vai modificando, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tô com aqui a option aberta. E aqui a gente pode ter uma noção. É OTC. É um gráfico que é de final de semana, tá, pessoal? Que é quando eu tô tendo tempo para gravar essa aula. Mas aqui a gente consegue ver bem. Isso é um tique a tique, tá, pessoal? Que a gente chama, um gráfico de tique a tique, tá? A gente chama de tique de preço cada mudancinha que dá dessas no número aqui, ó. Tá? Claro que, né,
Aqui é um gráfico de linha, não um gráfico de tique. Um gráfico de tique seria diferente, eu vou mostrar aqui para vocês. Tique ali, ó. Vamos ver se eu consigo carregar agora. Isso aqui é um gráfico de tique, tá, pessoal? Ele vai mostrar as linhas de spread para nós, tá? Então, esse é o preço de compra, este é o preço de venda, tá? Então, esse tique aqui, ó, é cada ordenzinha que o mercado tá fazendo, cada movimentozinho mínimo que o mercado tá conseguindo registrar, tá? É menor ainda que o gráfico de linha que vocês estão vendo aqui, menor ainda que isso aqui, tá? E eu quero que vocês observem este detalhe aqui, vocês estão vendo isso aqui, ó, topos e fundos mais altos, topos e fundos mais altos, tá vendo? É o mesmo, pessoal, tá? Vamos botar lado a lado aqui, ó, 1 minuto com 1 segundo lá, ó. Observem, ó, macro, micro, 1 segundo. Observem como no 1 segundo ele faz a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, topo e fundo mais alto, topo, fundo mais alto, topo e fundo. Isso aqui é a dança da vela que você tá vendo. Aquela dança que eu falei na aula anterior lá, né? Isto aqui é a dança do mercado, tá, pessoal? Quando a vela vai fazendo isso aqui para vocês, tá, pessoal? Por exemplo, tá? Vocês têm a velinha aqui e a vela está fazendo isso aqui. Se é uma vela de baixa, ela vai fazer este movimento aqui, ó, no micro. Tendência de baixa, certo? Então, observem agora este movimento aqui com a dança que ela vai fazer aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai lá e volta deixando um paviozinho. Que é este tamanho aqui, tá? Então ela vai lá e volta deixando esse pavio. Tá? Depois ela vai fazer esse outro movimento aqui, ó. E aí o que que acontece? Ela vai lá embaixo e volta deixando um pavio de novo. E seria até aqui, ó. Tá? Então ela vai voltar e ficar aqui, certo? E ela vai fazer de novo isso aqui. E assim ela vai indo, tá, pessoal? Fazendo isso aqui, deixando pavio. Ou seja, ela vai fazer isso aqui, ó, enquanto tá se formando, ó. Tá? Este movimento é que você tem que se orientar. É este movimento que vai fazer você ficar bastante assertivo em operação de vela. Tá, pessoal? Então, isto é uma parte da técnica. Você entender, compreender que é assim que a vela se movimenta. Tanto no macro como no micro. Certo? Você precisa ter essa noção. Tá? Vamos observar de novo aqui. Eu quero que vocês observem a vela do lado aqui, ó. Como é que funciona, ó. Topos e fundos mais baixos, ó. Olha o que ela tá fazendo junto. Tá? É grande assim? É. O que importa é que os topos sejam mais baixos, certo? E fundos mais baixos também, né? Ah, pode reverter a qualquer momento? Pode, no micro pode, né, pessoal? Tá? Mas a tendência é que, olha só a dança que ela tá fazendo. A tendência é que ela vá continuar para baixo, fazendo topos e fundos mais baixos, né? Só com esta visão aqui você já conseguiria fazer boas operações assertivas no M1, tá, pessoal? Tendo essa visão que é topos e fundos mais baixos, topos e fundos mais altos, né? Já poderia fazer uma boa operação na vela. Só que com o tempo você não vai precisar observar o gráfico de linha. Com o tempo você pode pegar e só olha mesmo, você vai vendo o que ela está fazendo. Vai entendendo o movimento que ela está fazendo, certo? Então, esse é o status quo dessa estratégia. Em primeiro lugar, você compreender como é que a vela vai fazendo esse movimento. Isso é a primeira coisa, tá? Essa é a base, porque é uma base técnica, tá, pessoal? Uma base de análise técnica, inclusive, tá? Só que na análise técnica, quando a gente estuda ela, normalmente a gente vai aprender coisas para macro, né? Para 15, uma hora, um dia. Mas vale, as regras valem, só que são muito mais rápidas, tá, pessoal? Mas valem. Aqui, ó, movimento lateral. Pode estar revertendo. Cabe a você aguardar para ter certeza. Aguarde para ter certeza. Tá, pessoal? Agora, na próxima aula, vamos falar de suportes e resistências e o que isso tem a ver com isso aqui. Como é que você encaixa suporte e resistência de verdade
em operações de verdade e também na vela, diretamente na vela, tá? Vamos falar sobre isso. E depois eu vou botar uma aulinha para vocês sobre teoria fractal, para vocês terem uma noção mais ampla de movimento também, tá? Então, vamos lá.